Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mais um encontro de estudos hoje pelo YouTube da USE São José do Rio Preto. Então, olha, não esquece não, já dá o seu curtir, dá o seu compartilhar e se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, tá? Precisamos de mais inscritos aí para poder alavancar esse canal, ok? E aí, como é que passaram a semana? Passaram bem? Tudo tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ó, a Estelinha tá aí. Estelinha, obrigado, viu? Olha, a Luísa. Pessoal, se tiver algum problema aí com o som, a imagem vai ter problema sempre. Mas no som, fala com a Luísa aí que ela resolve, tá? Dizem que semana passada ficou um pouco baixo. Aliás, falando em som, me dá um retorno aí. Ver como é que tá, se tá bom, a altura, se tá chiado, se não tá, a gente vai modulando, tá? Tô vendo a Carminda, a Alicinha também. A Roseli já tá aí com a gente. Ei, Rose, chegou cedo, hein? Josenilda, Jô, cadê a mãe? O nosso querido Marcos Coach também tá aí, né? Shirley. Ah, Didi. Ô Didi, convida o pessoal aí, viu? Que bom, Estelinha. Fico feliz. A Lu também tá aí hoje. Tô atrasado não, Marcão. Marcão, é charme. A gente, a gente atrasa. A gente atrasa um pouco para dar aquela suspensa. Nossa, o que será que aconteceu de novo lá? Mas é isso. Mas graças a Deus tá tudo certo. Vocês passaram bem? Tudo tranquilo? Ô, gosta, ô Deja, eu tô precisando falar com você, cara. Eu esqueço de. Durante a semana eu falo, nossa, preciso falar com o Dejair, preciso falar com o Dejair. E acabo esquecendo, cara. A Dani também tá aí hoje. Ô, Dani, convida o pessoal lá, hein? A Didi tá por aí já. Então vamos lá. Quero convidar a todos para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Quero aqueles que se dispuserem, tá? A estar comigo nessa. Dá aquela respiradinha funda, solta bem devagar. Solta um pouquinho a mão do teclado. Fecha os seus olhos. E vamos trazer na sua tela mental a doce figura de Jesus, esse nosso irmão amantíssimo, esse amigo certo das nossas horas incertas, esse nosso amigo maior, nosso modelo e guia, que ele possa estar conosco neste mais um encontro de estudos. Que ele possa, juntamente com os bons espíritos, que ele possa permitir que esses bons espíritos estejam conosco nessa atmosfera salutar, nos intuindo, nos conduzindo, nos auxiliando de alguma maneira. E que você, conectado neste momento a nós e que futuramente também se conectará, possa sentir envolvido por essa atmosfera fluídica salutar. Sinta o envolvimento e rogamos também que esses bons espíritos possam neutralizar as ações de os espíritos que ainda insistem de alguma forma querer nos atrapalhar, para que nós possamos ter uma boa tarde de reflexão, de estudos,
de troca de informações, para que nós possamos entender um pouquinho melhor essa doutrina maravilhosa, ok? Opa, temos até a Eliane tá aí já. Pessoal, a Eliane também juntamente com a Luísa, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, ela está à disposição aí. Apesar que ela fica mais na retaguarda, mas se precisar, ela está aí, ok? Então vamos lá. Ó, hoje nós vamos começar o... Olha lá, até vou trazer. Opa, hoje nós já vamos, olha lá, ó, segundo diálogo. Nós vamos falar hoje do O Cético. Lembrando que aqueles que ainda não têm o livro, se quiser seguir pela Kardecpedia, tá? Só colocar lá no seu navegador www.kardecpedia.com.br. Lá você vai encontrar todas as obras de Kardec totalmente interligadas e gratuitas. Assim como eu, você também pode acompanhar. Grande abraço ao Cosme e à Lilian, que nos proporciona, ao IDEAC, né, que nos proporciona tudo isso. Vamos lá? Hoje, antes de a gente começar, eu queria falar a respeito da participação de vocês. Olha, eu como facilitador não tenho diferença nenhuma de vocês, pelo contrário, é uma troca, a gente aprende junto. Então eu pediria, eu sei que às vezes tem aqueles mais tímidos, aqueles que são mais, né, escondidinho e tudo mais, mas meu, solta o dedo aí, vamos teclar, vamos participar, dá sua opinião. Se errar, não tem importância, a gente erra toda hora também, não tem importância, você não vai estar sendo diferente de ninguém, aqui todo mundo erra. Então, mas é interessante ter a participação de vocês pelo seguinte fato, para a condução das nossas reflexões. Porque aí eu sei se eu acelero um pouco, se eu breco um pouco, ou se eu aprofundo mais um pouco, ou se não aprofundo. Então é importante. Então, quando surgir a oportunidade que a gente der aquela brecha para você participar, meu, participa. É legal, é interessante, a gente aprende muito um com o outro. Só que para aprender um com o outro, ambos, eu facilitador e vocês chat, tá? Tem que trocar. Então é imprescindível a participação de vocês. Deixa um pouco aí a timidez de lado e vamos fundo, ok? E vamos começar. Hoje tem bastante coisinha, vai começar a ficar mais interessante a coisa hoje aí, tá? Então vamos lá, ó. Antes, aqueles que chegaram um pouquinho depois aí, ó, não esquece de curtir, de compartilhar. Tem muitos grupos que podem acolher, grupos de WhatsApp, pessoas que talvez estão de boa lá em casa. Vamos dar essa oportunidade aí, ok? Então já vamos lá, ó. O visitante já vai, é o cético, né? Já vai chegar chegando. Ele vai dizer para Kardec: compreendo, cavalheiro, a utilidade dos estudos preliminar que acabais de falar, como predisposição pessoal. Dir-vos-ei que não sou a favor nem contra o espiritismo, mas esse assunto me excita o interesse no mais alto grau. Então aqui convém a gente definir primeiramente o que é cético, para vocês se ligar aí, nem diz o Manolo, se ligou. Então o cético é aquele que não tem fé, crença ou que não acredita em nada. É um partidário do cepticismo, cujo dogma consiste em duvidar de tudo. Por isso que nós começamos, a hora que vocês entraram, tava lá, ó, esse monte de interrogação aí. Não é à toa, porque ele não acredita
em nada, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que ver, o cético, tá? Ele duvida de tudo. Só que, vamos ver, ele começou ali, compreendo, cavaleiro, a utilidade do estudo preliminar que acabais de falar. Lembrando que anteriormente Kardec estava falando no primeiro diálogo da importância do estudo. Então eu volto aqui bater nessa mesma tecla. Kardec mais uma vez, né, adverte e sempre vai nos advertir nos seus textos da importância de um estudo sério. A gente tem que ter, ok? Isso é fato, a gente tem que ter. Só que nessa primeira participação do cético, ele diz que ele não tem nada contra nem a favor, ou seja, ele está num campo neutro. Mas esse assunto de espiritismo, assim como muitos ainda, o excita o interesse de mais alto grau, tá? E aí ele vai continuar. Eu vou trazer para vocês. Entre as pessoas de meu conhecimento há partidários e adversários dele. A seu respeito, tenho ouvido argumentos muito contraditórios e propunha-me submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem de certo valor, para mim, ao menos, que vos confesso a minha ignorância e respeito. Então, o cético aqui, ele utiliza, né, de uma colocação que, para Kardec, isso tem muita importância. Ele está confessando que ele não tem conhecimento, né? Ele é ignorante no assunto, mas ele respeita. Isso para Kardec é muito, muito importante, ok? Então, se o cético ele fala que o espiritismo excita muito interesse, mas ele não tem conhecimento, tá? Lembra que no encontro passado, Kardec falava que diferenciava o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. No caso do cético, significa que a dúvida dele, ou seja, de tudo, né, que passa a respeito do espiritismo, essa dúvida é por falta de conhecimento. E isso agrada sobremaneira, ok? Não é por sistema, é que ele não conhece mesmo de fato, ok? Pessoal, tudo tranquilo, tá? A Cleo chegou, a Cristina está atrasada de novo, tá? Tá? Como o Marcos também está falando aí, ó, Kardec no decorrer da construção do Espiritismo mudou de opinião mediante novos fatos. E ele sempre falou isso. Quando novos fatos forem muito bem catalogados, discutidos, foram colocados à prova e mostrar novos rumos, não tem por que ficar nos antigos. Nós temos que seguir com eles. Ok? Rosana Ramin também está aí. Ótimo. Então vamos à resposta agora de Kardec. Kardec vai responder ao cético. Terei grande satisfação, meu amigo, em responder as perguntas que me quiserdes dirigir. E essas perguntas a gente vai, ao longo agora desse diálogo, a gente vai discorrer sobre elas, tá? Sempre que forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Não tenho a pretensão, entretanto, de poder responder todas. O que vocês acham sobre essa questão de pensamento
oculto. Vamos lá. O que vocês acham sobre isso? Esse pensamento oculto. Tá? A gente vê muito isso. Né? Maria Clara, o que você acha? Ó, Sonilda chegou também aí. O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Solta o dedo no teclado aí. O que vocês acham sobre essa... que ele fala oculta? Feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Sem pensamento oculto é aquele cara que te pergunta só para te testar ou só para te colocar em maus lugares ou para te cornetar depois, é que a gente vê muito isso, tá? Ou simplesmente aquela pessoa que sabe, mas quer te dar aquela testadinha, ok? Tá. Shirley, esse pensamento oculto não seria isso. Um exemplo, eu vou te perguntar alguma coisa, Shirley, só que eu vou fingir, né, que tá tudo bem, aquele pensamento oculto, só que no meu pensamento, no meu íntimo, eu tô te testando, eu tô querendo te colocar numa berlinda, eu quero te colocar em maus lençóis, entendeu? Ou seja, eu não estou interessado mesmo no esclarecimento, no estudo, eu estou a fim de tirar proveito disso aí, tá? Isso, como a querida Eliana está nos dizendo. Saudade, viu, Eliana? Intenção de desdizer. Perfeito. Eliana, é esse mesmo o caso. E aí, vamos continuar no texto, tá? Para você que nos acompanha, Kardec vai continuar dizendo: o Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Seria, pois, grande presunção de minha parte pretender levar de vencida todas as dificuldades. Não poderei dizer mais do que sei. Esse trechinho mostra muito, como a Shirley falou, né, a humildade de Kardec. Ele sabia que o Espiritismo ele é uma ciência, ele estava cunhando, ele estava construindo e que ele ainda não tinha todo um cabedal de conhecimento, como o próprio Marcos disse, isso aí ele ia formando e muitas coisas durante essa formação iam tomando outros rumos que até então ele acreditava, tá? Não que ele estava errado, é que a ciência se constrói assim, ele está construindo. Uma coisa vai somando, uma coisa que eu pensava já não é, porque ali mostra isso. Então ele ia seguindo à medida que ele ia construindo, tá? E aí ele vai contar, ele vai continuar no texto e eu trago para você. Vamos lá, ó. Espera aí, acho que está errado. O Espiritismo, olha lá, prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Olha só o que ele fala. Então, para a gente ter uma noção, por isso que eu deixei para vocês, olha a dimensão do que é essa doutrina, né? E ele vai continuar no texto, a gente vai fazer alguns comentários. Compreendei que me seria materialmente impossível repetir de viva voz a cada pessoa, em particular, tudo quanto tem escrito, pois essa matéria para uso geral. Em prévia leitura, cada qual encontrará, além disso, uma resposta à maior parte das questões que lhe venham à mente. Essa leitura tem uma dupla vantagem de evitar repetições inúteis
e de provar um desejo sincero de instruir. Por isso que ele lançou esse livro, O que é o Espiritismo, justamente por isso, tá? Para dar uma leitura simples, rápida, para que as pessoas ficar evitando de ficar perguntando a mesma coisa, né? E aí, se o cara realmente tiver um interesse em ficar, ele vai continuar e vai se aprofundar, tá? E ele vai continuar dizendo para nós, olha lá, se depois dela, ou seja, dessa leitura, né, existirem dúvidas ou pontos obscuros, o esclarecimento não oferecerá mais dificuldade, porque já se possui um ponto de apoio e não se tem a necessidade de perder tempo em rever os princípios mais elementares da doutrina. Então vamos lá, aqui é importante o que ele disse. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho agora. Sei que parece, para muitos que nos acompanham, né, nessa sequência, muito insistente, mas vemos aqui mais uma vez Kardec nos convocar e nos falar da importância da instrução, do estudo sério, mesmo que ainda quando surja dúvidas, pois já tem um ponto de apoio, como ele acabou de dizer. Por quê? É interessante, porque se cada um que vem até a nós com uma dúvida, e essa dúvida ela requer alguns conceitos, se você tem que voltar toda hora, rever esses conceitos, é muito complicado. Então, um estudo sério, mesmo que surja uma dúvida, você já tem um alicercezinho lá, que dá para a gente partir dali para adiante, o que facilita muito, tanto para quem está tentando ajudar, né, como apoio, quanto aquele também para entender. O que seria o ponto de apoio, né, que Kardec fala que facilitará o melhor entendimento, tá? Quero destacar ainda nesse bloco que vocês conseguem sentir a profundidade dessa doutrina. É algo simplesmente demais. Por quê? Olha o que Kardec colocou no texto. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. Então, olha a abrangência que é o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, né? Então, vamos lá. Se ele está falando para nós da importância do estudo, que você tem que estudar seriamente, mesmo que quando surja dúvida, você já tem um alicerce, e isso vai facilitar a explicação desse ponto de apoio que você tem para um melhor entendimento. Se ele está te falando que o Espiritismo ele é muito mais profundo que nós imaginamos, porque ele compreende, né, aos ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia, da moral. Então, eu não posso tratar o Espiritismo com superficialidade, como uma simples leiturinha, ou um simples livrinho. Não, eu preciso conhecer, eu preciso me debruçar, eu preciso gastar umas horinhas ali, matutando, pensando, queimando o neurônio, tá? Eu não posso tratar ele superficialmente, ficar só nadando no rasinho. Não, não dá. Você tem que começar nadando no rasinho, mas sentir um pouco de firmeza, mergulha. Precisamos disso. Porque você vai notar uma coisa. Quando você tem um aprofundamento, aí que você começa a sentir de fato a beleza que é essa doutrina. Aí sim que você vai
se emocionar às vezes quando pega um texto, quando você vê uma pergunta, uma resposta, e você faz aquele link com a sua vida, com o seu cotidiano, com o cotidiano do centro espírita. Aí sim que você vê a beleza dessa doutrina respondendo. Aí você vai ver. Por isso que eu não posso tratá-la com superficialidade. Por isso. Existe uma expressão, ela é em inglês, ela fala assim: take it, leave it. Leave it. Leave it. É. Os filósofos utilizam muito dessa expressão. Tá? O que significa? Vamos traduzir logo para matar a cobra aí. É pegar ou largar. É pegar ou largar. Por quê? Ou você leva a sério o estudo do Espiritismo, ou você deixa quieto. Então, por quê? Porque, na verdade, nós estamos estudando a ciência da alma, não é uma qualquer ciência. Vamos tentar trazer mais para o seu dia a dia. Tá? Ele fala que o Espiritismo é uma ciência. Tá? Então vamos pegar aí uma ciência. Quando você estuda uma ciência, qualquer, um exemplo, da minha área, da saúde. Tá? E lá, essa ciência da saúde, ela está se referindo à saúde, à qualidade de vida, à saúde do corpo biológico. E essa ciência, ela te faz um alerta, tá? Olha, você está ganhando muito peso nessa quarentena, que você já tem uma predisposição a colesterol alto, a triglicérides, a diabetes, a hipertensão, tá? Isso é como exemplo, tá? Isso pode ser qualquer coisa. Só que, tudo bem, ela vai te falar também assim, olha, evita comer alimentos industrializados, que contém gordura trans, procura evitar carnes gordurosas, procura não beber tanto. Ela nos fala também, essa ciência, de você praticar qualquer tipo de atividade física, tanto por hobby quanto por lazer, ou por necessidade mesmo. Fazer uma caminhada pelo menos. Tá, olha só. Ou você pega, ou você larga. Take it, leave it. Ou é pegar ou largar. Porque não tem meio termo. Ou você aceita que essa ciência está te orientando, tá? Que determinados alimentos não estão sendo adequados, que você tem que mudar um pouquinho a tua conduta, com exercícios, com às vezes o regramento de alguns alimentos, ou você pode adoecer. E as consequências não vai negar depois, porque você sabe por que você adoeceu. Por isso que eu falo, é pegar ou largar. Não dá para ficar nesse meio termo. Assim também é o Espiritismo. Você não pode ficar só na superfície, só nadando jacarezinho. Não, nada por um tempo. Sentiu que está legal, começa a mergulhar. Começa a experimentar novos nados. Vai nadar crawl, vai nadar costa, borboleta, peito, mergulho, e assim vai. Então, quando você está de posse de uma doutrina, que é a ciência da alma, que é a nossa doutrina, temos também que pegar ou largar. Temos que levar a sério os estudos. Não podemos ser, como na época de Jesus ele falava, morno, porque senão eu vou sofrer as consequências. Assim como aquele que come carne muito gorda e já tem uma predisposição a doenças relacionadas a tal. Se eu não levo a sério, eu não vou aproveitar esse cabedal de benefícios, de conhecimento
que essa ciência tem para me dar. Ok? Então eu quero abrir um pouco aí para comentários sobre esse primeiro bloco para a gente passar para o segundo. Então eu noto que agora nós estamos na nossa média aí de 24, 25, né? O Zé Moreira também está aí, a Iane, tá? O Zanin chegou, Mônica, o Edson. Então, eu queria saber, tá tudo certo? Podemos prosseguir? Ok? Lembrando que esse estudo em especial, tá? A gerência cabe ao Departamento de Orientações Doutrinárias da USE Rio Preto, por isso que esse estudo é feito no YouTube da USE. Às vezes as pessoas confundem, tá? Mas é isso aí. Feito? Vamos lá. Estou no chat com vocês aí. Alguma dúvida, alguma questão nesse primeiro bloco para a gente passar para o segundo? Tá? Eu não tenho pressa não, gente. Fica tranquilo aí. Shirley está fazendo uma pergunta no chat, perguntando qual é o meu ponto de vista do objetivo da doutrina. Shirley, o objetivo é nos tornar cada dia melhor. O objetivo é nos levar ao progresso espiritual, moral. Esse é o objetivo da doutrina, ok? Por isso que se faz importante o estudo, tá? Por isso. Porque eu só vou me transformar moralmente a partir do momento que eu tiver esse conhecimento em mim, ok? É Sonilda, manda aí. Tudo bem? Podemos prosseguir? Tudo tranquilo? Pessoal, o som tá legal ainda? Quer que aumenta? Não quer? Beleza. Então, obrigado, Eli. Vamos lá. Agora a gente vai voltar o diálogo do cético, ok? Vamos lá. Pergunto-vos, em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos? Termo espírita e espiritismo, para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar e por todos compreendidos. Já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismos. Então aqui aquelas dúvidas do primeiro bloco que o cético tinha, ele vai começar com respeito, né, colocar para Kardec, tá? Então Kardec vai responder dizendo, eu vou colocar para vocês aí, tá? Vamos junto. Há muito tem já a palavra tempo, né? Já a palavra espiritualista, uma acepção bem determinada. É a academia que nola dá. Espiritualista, guarda bem, aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo, ok? Então aqui Kardec já começa explicando, tá, que desde muito tempo nós já tínhamos essa palavra muito bem cunhada pela academia e coloca que espiritualista é aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo, ok? Então, eu quero a doutrina, as religiões são opostas ao materialismo. Então, eu quero fazer uma pergunta para você que está conosco aí ao vivo, ok?
Então, por favor, hein, gente, vamos participar. Quais religiões são espiritualistas? Vamos lá. Quem pode me ajudar? Eu estou no chat já. Ok? Vamos lá. Quem pode me ajudar? Olha, a gente tem pessoas muito instruídas aí no chat que poderiam contribuir com respostas. Então vamos lá. Vamos lá, senão a gente não acaba hoje isso aqui. Quem pode me ajudar? O Marcos Coach, pelo que eu sei, todas. A Rosana Ramin também. O Zanin, que dá um grande abraço a todos de Taquaritinga lá, são aquelas que visam material e não espiritual. Não, Zanin, eu acho que você inverteu aí. Dá uma olhadinha no vídeo aí e veja a pergunta. Márcia diz todas. Maria Clara, todas. Quem mais pode nos ajudar? Eu sei que tem pessoas muito gabaritadas aí. Aí. A Didi, todas. Vamos lá. A Iane, católico, pentecostal, candomblé. Quem mais, Iane? Alice, grande Alicinha, todas as religiões. A Eliane, todas que existe o lado espiritual. A Lu, Helena. Então, entendi, Lu, mas olha a pergunta. Quais religiões? Eu estou perguntando quais. Estelinha, espera aí que já vou te responder, tá? Preste atenção na pergunta. Então vamos lá. Como sempre digo, tá? Na dúvida, sempre na dúvida, vamos com Kardec. Então vamos lá. Ele vai nos falar que todas as religiões, todas, são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista. O que não implica a crença nos espíritos. Então, olha aí uma coisa muito importante. Eu posso acreditar que existe algo além, tá? Além, como ele próprio diz aqui, da matéria, mas não acreditar em espírito, mas eu sou espiritualista. Então, o pessoal aqui no chat que nos respondeu, isso, Didi, isso mesmo. Então, todas as religiões são, na verdade, espiritualistas, todas, tá? Porque todas creem em algo além da matéria. O católico, o protestante, como disse a Iane, o candomblé, a umbanda e tudo, e vai por aí, tá?
como eu estava falando, a evangélica, o budismo, o tibetano e aí vai. Ok? Então todos, na verdade, são. Feito? E aí a gente vai continuar com Kardec. Olha lá. Como o podereis distinguir daqueles que têm esta crença? Ele quer saber isso. Ver-vos-eis obrigado a servir-vos de uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Por isso que eu coloquei aí em grifo para vocês, tá? É um espiritualista, aquele que crê algo além da matéria, só que ele crê ou não, independente disso, em espíritos, tá? Então vamos continuar. Kardec vai lá dizer, ó: para as novas coisas são necessários termos novos, quando se quer evitar equívocos. Olha só, ele já falava isso desde antes desse livro, que foi em 1859. Tá? Ele fala isso, depois nós vamos ver na introdução de O Livro dos Espíritos. E por mais que ele tenha tomado cuidado técnico para poder, para coisas novas, termos novos, para não se criar equívoco, hoje no movimento espírita é o que mais a gente vê, equívocos. Tá? E ele vai continuar. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objeto, que ou seja, é o espírito, tá? Não teria especificado o objeto, porque sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até combatê-lo. Por isso que ele grifou, né? E eu também trouxe grifado que o espiritualista, ele não é necessário crer em espírito. E se a revista só tivesse o viés espiritualista, ele não teria como falar dos espíritos ou até combater, como ele próprio coloca para nós, tá? E ele vai continuar, e eu vou aqui no texto. Já há algum tempo, diz Kardec, li num jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo que nem se dizia tê-la o autor escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários do espiritismo ficariam singularmente desapontados se, confiantes nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Aí ele vai justificar. Aí eu coloco para vocês, tá? Olha só agora, são 2 parágrafos, observe o de baixo. Se adotei os termos espírita, espiritismo, é porque eles exprimem sem equívocos as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é, guarde bem, hein, necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espírita, ok? O que ele quer dizer com isso? O espiritualista, ele crê em algo além da matéria, mas ele não é obrigado, ele pode crer ou não em espíritos. Já o espírita, ele crê. Então, todo espírita é espiritualista. Por quê? Porque ele acredita em algo além da matéria. Ok? Por isso, ele traz na Revista Espírita
o termo é baseado na doutrina, na filosofia espiritualista, justamente por isso, porque crê em algo além da matéria. Só que o espiritista, né, ou espírita, ele também crê em espírito. Já o espiritualista, não. Por isso que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, ok? Isso a gente vai conversar daqui a pouco melhor. Pode ficar tranquilo aí, fica calmo, fica sossegado, tá? Então vamos lá. E ele vai continuar no texto para quem está acompanhando na leitura. Ainda que os espíritos fossem uma quimera, ou seja, uma utopia, haveria utilidade em adotar termos especiais para designar o que ele se refere, porque as falsas ideias, como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Ele vai continuar, aí eu coloco para vocês, olha lá. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras, que as ciências, as artes e a indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não são mais do que aquela que Gall, depois a gente vai falar sobre ele, tá? Imaginou para sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, alimentividade, afetividade, ok? Então vamos lá, vamos entender isso aí. É importante, tá? Importantíssimo. Primeira coisa, você vê que ele faz uma citação a Gall, tá? Talvez quem não é da área da saúde pode não conhecê-lo, tá? Então Gall foi um médico e anatomista alemão. Olha só, eu já até li alguma coisa a respeito na anatomia dele. Por volta de 1800, Franz Joseph Gall, ele desenvolveu o que Kardec trata muito nas revistas espíritas sobre a frenologia, que é uma teoria criada por Gall, que reivindica ser capaz de determinar o caráter, as características da personalidade e olha só, e o grau de criminalidade pela forma da cabeça. Se a Dani estiver conosco aí ainda, ela que está fazendo direito, anatomia, ela presta serviço ao direito, né? Na parte de análise e tudo mais, na parte da ciência técnica, né? A Polícia Civil tem a Polícia Técnica. E lá tem. E Gall, na sua época, ele desenvolveu uma técnica que, pela análise da cabeça, do seu crânio, por caroços, por protuberância, pessoas têm cabeça mais chata, outros são proeminentes, outros têm alguns caroços, algumas depressões, outros não. Então, através dessa análise do crânio, ele conseguia determinar características que revelavam a personalidade, o caráter e o grau de criminalidade dessa pessoa. Tanto que tem um trabalho que eu já li dele na época, foi até traduzido para o português, chama Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso em geral, tá? Em particular do crânio, do cérebro, tá? E Franz Gall, ele estabeleceu princípios para basear a sua doutrina, que se chamou frenologia, ok? Isso é só para deixar vocês ligados nessas palavras que talvez vocês não tenham conhecimento, tá? Então, vamos lá. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam
tudo o que provém delas, tomando ares de posicionista. Aqueles que assim provocam tão pequeninas chicanas só revelam o acanhamento de suas ideias. Agarrar-se atrás bagatelas, vai dizer, é demonstrar a falta de boas razões. As palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. Aqui ele está se referindo, né, às irmãs Fox. No começo e por algum tempo, também delas se serviram na França. Logo, porém, olha só, logo, porém, que apareceram os termos cunhados pela ciência espírita, espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Lembrando aqui a todos, tá, que Kardec foi o que criou em francês a palavra espiritismo, ok? Feito. E ele vai continuar trazendo para nós. Hoje, o seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificaram de barbarismo, isso ele está se referindo ao cético quando na pergunta, não empregam outros. Os sermões e as pastorais que fulminaram o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações, favoráveis ou até contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, que é a ciência espírita. Tínhamos necessidade de termos especiais. O espiritismo hoje possui a sua nomenclatura. Então guarde bem isso. O espiritismo hoje possui a sua nomenclatura, tal como a química, ok? Por que tal química? Como a química, a gente vai ver isso, tá? Kardec, no livro, ele faz umzinho em cima para a gente poder direcionar. Então vamos lá, para a gente fechar esse bloco de explicação de Kardec. Essas palavras já têm, aliás, direito de cidadania. Estão no suplemento do pequeno dicionário dos dicionários franceses, extraído de Napoleão Landais, obra cuja tiragem lança 20.000 exemplares. Aí encontramos a definição e a etimologia das palavras erraticidade, medianímico, médium, mediunidade, perispírito, pneumotografia, pneumatofonia, psicógrafo, psicografia, psicofonia, reencarnação, sematologia, espírita, espiritismo, espiritista, estereotita, tipologia. Elas também se encontram na nova edição do Dicionário Universal de Maurício Lachatre, com todo o desenvolvimento que comportam. E ele vai continuar. As palavras espiritualismo e espiritualistas aplicada às manifestações dos espíritos não são hoje mais empregadas, senão pelos adeptos da escola americana. Ok? Aqui a gente encerra no texto os escritos de Kardec, né? E vamos aos comentários, tá? Hoje a gente vai passar alguns minutinhos, dá 1 hora, para a gente poder fechar isso aqui. Tudo bem para vocês? Eu estou aqui no chat. Pessoal, se a gente passar um pouquinho
das 18 aí tem algum problema, que eu queria terminar isso para a gente não ter que repetir no próximo encontro. Ok? A Shirley está perguntando no chat se a prática da moral e dos bons costumes depende do conhecimento. Então vamos lá. Como explicar pessoas que não têm conhecimento e as praticam? Tá. Talvez eles não tenham conhecimento nessa reencarnação, mas já tiveram em outras, tá? Vou dar um exemplo, Shirley. Se você encontrar um cágado, tá, na beira aqui da represa em Rio Preto, e você ficar tão compadecida, querendo ajudar, tão cheia de amor, e você jogar ele dentro da represa, Shirley, você vai matar ele. Então, se você tem um conhecimento, você vai ver que um cágado não fica na água. Você ia deixar ele lá. Então, por isso que o conhecimento é importante. Como que você vai saber o que é certo e o que é errado, em termos de moral, se você não sabe nem que é um, nem que é outro? Então, é complicado. Então, o conhecimento ainda, eu digo a ler ainda para nós, é a ferramenta de progresso que nós temos ainda conosco. Tá bom? Então, vamos lá. Ok? Então vamos entrar agora aos comentários. Então eu preciso de vocês, fique ligado aí para a gente poder alavancar. Diante, o que nós vemos no dia a dia nosso? Diante de um mau entendimento geral do Espiritismo, muitas pessoas, por não conhecer alguns termos, conceitos criados e cunhados por Allan Kardec, que são próprios da ciência espírita, acaba às vezes fazendo uma salada, criando novas palavras para designar coisas que já estão cunhadas, e aí a coisa acaba um pouco ficando esquisita, ok? Então, primeiramente, vamos responder a pergunta do cético. Qual que é a necessidade de criar novos termos? Se você pegar o livro dos Espíritos lá, logo na introdução de número 1, Kardec vai demonstrar, aliás, ele demonstra isso em todas as obras, né? Um cuidado muito específico, ele como um bom pedagogo, de cunhar todos os termos técnicos e apresentá-los sem ter um mínimo de dúvida. Ele tem todo um cuidado por isso, tá? Todas as palavras empregadas no corpo da doutrina, muito bem escolhida e delimitada e determinada por ele. Talvez pela condição especial que ele tinha de verter o pensamento dos espíritos e de organizar essa enorme gama de conhecimento que ele tinha, que os espíritos traziam para ele, perdão, né, essa alta evolução dele e também dos espíritos superiores. Tanto que J. Herculano, olha só que J. Herculano vai falar, seria essa obra, né, seria o código de uma nova fase da evolução humana. Olha só, o código de uma nova fase da evolução humana buscasse cuidar das palavras, isso é Herculano, tá? A serem empregadas nessa sistematização, de forma de evitar o uso inadequado das mesmas, viesse a desvirtuar os preceitos doutrinários. O que Herculano quer nos dizer? Que pelo simples fato que toda palavra é polissêmica, e Kardec sabia disso com muita propriedade, por isso que nós observamos hoje no movimento certos conceitos que você tem que ficar
procurando saber o que é que o cara está falando, porque senão você não consegue entender. Ao fato, eles ficam criando palavras novas para tentar facilitar o entendimento, só que acaba atrapalhando. Lugar dele termos uma nomenclatura única, seria muito mais fácil você entender o Espiritismo. Ok? E a gente vê muito isso. Por isso que Kardec vai na introdução 1 dizer: para as coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. Então, ele já teve tanto cuidado, e a gente vê pessoas, obras psicografadas por até espíritos desencarnados, trazendo novas nomenclaturas que querem dizer a mesma coisa, ao invés de utilizar as cunhadas já por Kardec. E isso causa confusão. Vamos então agora ao espiritualismo e espiritismo. Tá? Vamos explicar um pouquinho isso aqui para ficar bem assentado isso. É muito comum afirmar que ser espiritualista é a mesma coisa que espírita. Isso é comum, a gente vê muito disso. Tá? É um grande equívoco. Aqueles que assim pensam, a gente tem que ficar ligado, dão prova que desconhece os fundamentos da doutrina espírita ou do espiritismo. Se a gente for observar na prática, muitos, ao serem interrogados sobre a denominação a que pertence, um exemplo, embora não sejam todos espiritualistas, vacilam em dar a resposta: eu sou espírita. Aí começa a colocar um monte de coisa. Sou espírita kardecista, sou espírita mesa branca, que já mostra um preconceito com a cor, com a classe social e tudo mais. Eu sou espírita, acabou. Não precisa de complemento. Isso já está muito bem cunhado, tá? Muitos também, claro, não é por maldade, tá? Não estou longe disso. É por falta de conhecimento. Outros por preconceito, para não causar impacto. Às vezes o cara não sai do centro, você pergunta, alguém pergunta, fala: eu sou católico, só que ultimamente não estou indo, eu estou indo lá no centro. O cara não fala que ele é espírita. O cara sente um certo tremorzinho interno na hora que fala isso. Então a gente tem que buscar esclarecer esses dois termos para a gente poder se localizar. Ok? Vamos um pouquinho de história para a gente entender esse espiritualismo. Sobre o espiritualismo, a primeira expressão, né, nítida de uma postura espiritualista apareceu na filosofia de Platão. Se você pegar lá 428 a 347 a.C., ele sempre bateu na tecla e afirmou a existência de um plano além, né, de um plano de realidades incorpóreas, imutáveis, né, as ideias das quais os objetos físicos seriam apenas cópias. Cópias essas, tanto imperfeita quanto transitória. Mas ele já começou a esboçar algo além da matéria. Então, se você pegar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 28, Kardec vai falar que o espiritualismo usa-se em sentido oposto ao materialismo. O espiritismo também é, o catolicismo também é, e assim por diante. Crença na existência da alma espiritual, ou, né, imaterial. O espiritualismo é a base de todas as religiões, vai dizer para nós Kardec, ok? Todos. E Kardec fala com muita propriedade, tá? Então, espiritualista é aquele ou aquela cuja, né, a doutrina é oposta ao materialismo, como nós vimos aqui hoje na primeira parte. O espiritualista é aquele que se refere ao espiritualismo, aquele adepto
do espiritualismo. É aquele que acredita que em nós nem tudo é só matéria, mas tem um algo, tá? Além dessa matéria. Ok? Tanto que uma definição mais filosófica, a gente pode colocar aqui, vamos lá. Olha aí. Em sentido estrito e no seu significado ontológico, espiritualismo designa a doutrina segundo a qual existem duas substâncias radicalmente distintas, pelos seus atributos, uma das quais, olha lá, o espírito, que tem por caracteres essenciais o pensamento, a liberdade e outro. A matéria, que se tem por caracteres essenciais a extensão, a comunicação puramente mecânica do movimento ou da energia. Energia, tudo que se tem energia é matéria. Vamos ficar ligado nisso aí, tá? Então tá, partindo aí, já deu para ter uma noção do que é. Tudo bem? Então vamos lá. Você viu que aí, nesse sentido, há um espírito e a matéria. Então é o corpo físico e o espírito. Já nós do espiritismo já não temos isso. Nós temos, além do corpo físico, nós vamos ter a alma, e entre o corpo físico e a alma nós vamos ter um intermediário, que é o perispírito. Já começa aí uma diferencinha, ok? Então vamos analisar com calma isso aí, tá? Então vamos lá. Podemos ainda falar sobre o espiritualista, é aquele que acredita que em nós nem tudo é matéria, tá? Mas em modo algum ele implica manifestação dos espíritos. Isso está no Livro dos Médiuns, tá? Então vamos lá. O que eu posso falar mais ainda sobre isso? O que podemos então entender por uma doutrina espiritualista? Então vamos lá, agora é com vocês. Tô junto aí. Tô aqui no chat. Vamos lá, quero sua opinião. Vamos lá, tô contigo aí. Enquanto vocês vão colocando, a Lúcia Helena tem uma... Quando eu disse que eu sou espírita e não precisa de complemento, ela colocou assim lá. E o espírita cristão? Tá? Espírita cristão, se você tem um entendimento, Lu,
sobre doutrina, um conhecimento, você vai saber que ela é fundamentada pelos ensinamentos do Cristo. Logo, você não precisa deste complemento. Eu só sou espírita, ok? Então vamos lá. Ayane, vida após morte, doutrina que acredita em algo imaterial, ótimo. Todo aquele que acredita em existir algo além da matéria, ótimo. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, perfeito mesmo. Gostei de ver. E vamos junto aí. Vamos lá, vamos terminar. E vamos lá. Vou até colocar aqui, ó. Entende-se por doutrina espiritualista toda doutrina que, em seus pressupostos, adota a imortalidade da alma ou, como vocês mesmos disseram, algo além da matéria, ok? Tudo tranquilo? Então vamos lá. E o espírita? Como que é? Falamos do espiritualismo, agora vamos falar sobre o espiritismo, tá? O espiritismo, ele é uma ciência, lembra? Aqui mesmo no preâmbulo deste livro, tá? A gente teve essa definição. Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então vamos lá. O que a gente pode tirar disso? O espírita ou adepto ao espiritismo, né, ou a pessoa que tem relação com o espiritismo, o espírita é aquele que crê na manifestação dos espíritos, seja ele um bom ou um mau espírita, ou seja, é aquele que segue os ensinamentos cunhado por Allan Kardec. Espiritismo é uma doutrina fundada sobre a crença na existência dos espíritos em suas manifestações. Ok? O espírita ou adepto do espiritismo, ele tem relação com o espiritismo, que crê nas manifestações, que segue a doutrina cunhada por Allan Kardec. Então eu quero fazer uma pergunta, aliás duas, para ver se realmente vocês entenderam. Então vamos lá. Prova agora. Vamos lá. Pergunto a você. Eu posso ser um espiritualista sem religião? Posso? Estou aqui no chat. O chat está muito devagar, hein? Vamos lá. O Marcos Coach diz que sim. Vamos lá. A Lu também que sim. A Lu, sem estar vinculada a uma religião? Sim. A Shirley, sim. A Rosana, sim. Posso ser um espiritualista sem religião? Sem nenhuma religião? Sim. A Alice também diz que sim. A Didi também. Tá? Então vamos lá. Outra. Preparado aí ou não? Qual a relação existente entre espiritualismo e espiritismo? Fala pra mim.
Tô aqui no chat. Qual que é a relação? Vamos lá. Vamos lá, acelera esse teclado aí. Isso, Shirley, muito bem mesmo. Muito bem, Lu. Muito bem. Socorro, Deus viu essa mensagem que você foi retratada aí, viu? A Márcia, isso, muito bem. Marquinhos, vamos lá, o coach. Mas qual que é a relação, Marcou? Preciso saber a relação. Olha a pergunta. Isso, muito bem. Crer além da matéria, espírito. Muito bem, Luísa. Ótimo. Didi, os dois creem em espírito. Não, Didi. Os dois não creem em espírito. Tá? Os dois creem, Didi, em algo além da matéria. Eu posso ser um espiritualista, Didi, que acredito em algo além da matéria, mas eu refuto a existência de espírito. Tá? Então não pode ser, os dois não creem em espírito. Quem crê em espírito são os espíritas, ok? Os espíritas. Feito? Quem mais? Iane, não. Dá uma olhadinha aí na pergunta de novo. Dá uma olhadinha aí. Ok, isso mesmo. Perfeito. Ótimo. Pessoas, vamos encerrando por aqui. Já passamos um pouco do horário aí. É 1h20 já de programa. Eu quero de coração mesmo, de coração, agradecer a todos. A gente vai voltar a tocar nesse assunto. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. No próximo encontro eu vou dar no finalzinho eu vou dar uma rebatida nessas questões e aí a gente prossegue, ok? Eu quero agradecer a todos de coração. Vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, esse Pai de misericórdia, de amor e bondade. Agradecimento sincero pelo encontro de estudos e reflexões dessa tarde. Obrigado aos bons espíritos que aqui estiveram conosco, nos auxiliando, nos produzindo essa atmosfera, nos proporcionando essa atmosfera maravilhosa, esse ambiente maravilhoso. Espero que você, conectado, tanto ao vivo quanto posteriormente, possa receber também esse auxílio, esse envolvimento, e que durante toda a semana nós tenhamos a certeza
de que eles vão permanecer conosco. E eu rogo até a próxima semana. Então, próxima semana, vamos continuar o nosso estudo de número 8. Eu fiz errado, tem uns que está com 6, é errado, hoje é o 7. Na hora de colocar na arte, eu coloquei a errada, mas isso não importa. Como diz Kardec, o que importa é o fundo, não a forma, né? Então é o convite que você convide os amigos do centro, os amigos que se interessam em estudar, para a gente ter esse encontro como tivemos hoje, de participação, de compartilhamento, de troca. Lembrando que a nossa resenha dessa semana vai ser maravilhosa, tá? Segunda, vou adiantar aqui para vocês, tá? Segunda, 21h05, nós teremos uma live sobre relacionamentos afetivos em tempo de quarentena. Nós teremos o grande amigo, sou admirador do trabalho dele, o Vitor Antenori, tá? Conosco. Na quarta, nós vamos ter uma dupla perfeita para falar sobre mediunidade e obsessão infanto-juvenil. E na sexta, eu vou ter um grande amigo comigo, o Jorge, para falar sobre um tema muito delicado, muito importante e que é muito controvertido. Nós vamos falar sobre fatalidade, ok? Então já fica o convite. Gratidão a todos por tudo e que Deus possa abençoar cada um de vocês.